O Instituto São Carlos Borromeu, ele tem o objetivo de formar o homem pleno à estatura de Cristo, que, de certo modo, é, de fato, a necessidade educacional nossa nos dias de hoje. Nós precisamos de Cristo. Em todas as fases da vida, em todos os estágios da vida, nós precisamos, de fato, de nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele brilhe, a sua luz resplandeça. E através do modelo de educação que nós estamos propondo, é o próprio Cristo que deve brilhar. Ele deve brilhar fornecendo um modelo humano a ser seguido e também a meta que nós desejamos. Bom, nós, nessa primeira aula, então, vamos falar um pouco sobre o foco na educação católica. A educação católica, ela é um grande propósito nosso para que nós possamos alcançar aquilo que o Sr. Antônio coloca bastante a respeito do jovem discernir bem. Nos dias de hoje, nós vamos vendo que temos uma grande dificuldade, vamos até colocar assim, uma certa até deficiência, né? Não sei se seria a palavra mais certa, das pessoas discernirem bem as coisas. Discernir, distinguir o bom do mal, o belo do feio e o verdadeiro do errado. Hoje nós temos essa grande dificuldade em meio aí a tantas notícias falsas, em tantas narrativas, em tantas ideologias. Bom, Cristo trouxe essa realidade para nós, nos mostrou aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O nosso propósito de formar uma pessoa plena à estatura de Cristo, né, isso é São Paulo que coloca, é justamente nós colocarmos esta capacidade de discernimento nos jovens, através de um método de estudo que faz parte de um currículo, que faz parte de um sistema de ensino. Esse sistema de ensino, ele é abrangente, usando aquilo que nós entendemos como as necessidades acadêmicas do aluno e também as necessidades espirituais do aluno. Nós, a partir da nossa experiência pessoal, da nossa experiência profissional, ao longo de alguns anos, né, trabalhando na área da educação, nós, neste projeto, desejamos alcançar o que nós chamamos de retomada. Por isso que nós colocamos lá. O propósito nosso de educação é uma retomada de toda a nossa experiência profissional, objetivando recuperar todos os aspectos efetivos e frutíferos da educação que nós trabalhamos. Aí, eu gostaria que o Sr. Antônio colocasse um pouco sobre isso, porque, no caso, ele tem muito mais experiência do que eu, inclusive de vida, a respeito desta experiência profissional e dessa retomada, né? Bom, o que é importante a gente dizer a princípio é que quando você fala de uma retomada, para nós que estamos aqui, significa que nós fomos realizando experiências, desenvolvendo projetos e a gente, num dado momento, a gente sentiu essa necessidade de retomar as coisas que deram certo, as coisas que deram frutos. Por que retomar? Porque o nosso experimento, a nossa caminhada foi assim, a gente constituiu uma escola, trabalhou na formação. Hoje eu vejo é muito comum as pessoas trabalharem durante 3 anos, 2 anos, os professores para iniciar o projeto, nós fizemos isso, trabalhamos na escola. A escola foi entrando num caminho mais tradicional, mais católico, ela chegou a um patamar de trabalho nesse sentido. Nós, por circunstâncias que numa outra ocasião a gente vai partilhando, a gente partiu para um projeto mais arrojado, mais ousado, que era, o que a gente entendeu? Nós temos uma escola, mas quando o nosso professor entra na escola para dar aula, ele
ele faz mais ou menos aquilo que ele acha que é o certo, que ele quer fazer. E a gente foi percebendo que o material didático não era adequado. E a gente então tirou o material didático da escola. E talvez até hoje ela trabalhe lá sem material. Porque nós percebemos que esse fato de não ter o material, ele se tornou positivo no aspecto que você tirou todo aquele lixo ideológico que vem no material, que não tem outro nome para falar isso. Desculpa, mas é um lixo ideológico. Bom, mas por outro lado, nós ficamos na mão dos professores. Como que é ficar na mão dos professores? Eu tenho um professor que considero apto para aquela matéria, sei o que ele está dando, mas ele de repente ou fica doente, ou muda de serviço, ou ele, se for uma professora, ela se casa, tem o filho, deixa e vai trabalhar em casa, e eu tenho que substituir aquela pessoa. Só que eu não consigo resolver essa questão do que ela vai dar, como vai ser. Então a gente percebeu isso. Outra coisa, nós percebemos que o que você ensina, o conteúdo, é fundamental para que a pessoa seja beneficiada pela educação. São dois aspectos, Davi, que nós vamos trabalhar, se Deus quiser, e vai ficando claro. Sim. Que é que eu aprendi na minha vida, isso desde jovem, graças a Deus eu tive essa oportunidade. Que é, você tem o que e como. Então, o que nós percebemos? Primeiro, que você tem que ver o que você está ensinando, o conteúdo. Então, nós partimos para esse primeiro trabalho. Esse trabalho durou aí cerca de 3 anos de montagem de conteúdo no instituto que a gente formou na época, montamos um conteúdo. Bom, hoje a gente está retomando, não sei se você entende, a gente está retomando a ideia de entender a importância do material didático, importância do que você ensina, e aí não dá para você jogar na mão do professor, nem na mão da mãe, nem na mão do pai que vai ensinar. Não. Se fosse assim, eles já saberiam os conteúdos, já teriam. Não adianta você também criar um dilúvio de conteúdos na internet para ajudar a pessoa. Por quê? Porque você tem já algo definido. Quando o senhor falava de educação, que nós estamos desenvolvendo, na verdade, nós estamos retomando o que as pessoas fizeram bem feito. Sim. A gente tem que ser muito correto e muito honesto nisso. Nós não estamos fazendo nada de novo. A roda já foi inventada e nós estamos considerando que ela funciona. Mas nós estamos indo buscar os aspectos que precisam ser mantidos na educação. O que precisa ser mantido na educação? O conteúdo correto. O conteúdo que beneficie de fato a inteligência, o intelecto da criança. Está resolvido? Não, precisa de um como. Sim. Como você vai ensinar esse conteúdo? Até tem perguntas aqui, falando, eu comprei o material, tá, você comprou metade do projeto. O material é metade do projeto. Nem é metade, eu diria que é 40% do projeto. Sim. O currículo, o material, 40% do projeto. Como aplicar isso, a metodologia de apresentar isso para o aluno, nós vamos desenvolver. Sim. A pessoa vai entendendo, mas isso vai ser feito, não é para ela entender e fazer. Nós vamos fazer e apresentar. Sim. Entendeu? Essa é a novidade que nós trazemos, né, Davi? Exatamente. Nós temos o currículo com o conteúdo. Não precisa ir atrás de conteúdo. Mas eu gosto, não tem problema, vá onde você quiser. Não tem problema. Só que nós temos que ter um essencial de todos os conteúdos. Nós vamos deixar isso muito claro para as pessoas ao longo das nossas conversas. Sim. Mas se é 40%, fica faltando uma boa parte, você concorda? Exatamente. Então, os outros 40% é como você aplica esse conteúdo. E aí é a retomada da ideia. Como que eu vou aplicar o conteúdo? Eu vou aplicar esse conteúdo através de uma metodologia. Qual é a metodologia que nós estamos propondo para todos os ramos da educação? Para o homeschooling, para o apoio para quem vai estar numa escola ruim, mas não pode tirar por uma série de questões que a mãe não consegue ficar em casa, para quem for fazer um apoio educacional, um complemento educacional, e para quem tem uma escola.
tem uma metodologia que ela é abrangente e contempla todas essas realidades. O que nós estamos propondo de novidade? A metodologia é a que nós estamos propondo, não é novidade, nós estamos retomando, sempre tem que voltar nisso, né? Sim. A gente está retomando a ideia do aluno que estuda. Perfeito? Então nós estamos pondo 40% no material e 40% em que o aluno tem que estudar. Ah, mas eu tenho aqui, eu tenho conhecimento, eu gosto que meu filho tenha aula. Tudo bem. A aula e o sistema de avaliação, o sistema de verificação é 20%. Se você jogar o seu filho na aula, você vai ter uma educação de baixo rendimento e baixo benefício. O que beneficia a pessoa é estudo. Se vocês nunca fizeram pesquisas pessoalmente, eu fiz muito na minha vida. Eu pergunto sempre à pessoa, como você aprendeu? Que metodologia que você usou? Como você desenvolveu? Ninguém até hoje me disse que aprendeu assistindo aula. No dia que alguém falasse, eu venho aqui e falo, olha, me equivoquei. E aí uma pessoa que aprendeu assistindo aula. Todos falam assim, eu entendi a matéria porque eu tive uma boa aula. Mas eu aprendi a matéria porque eu estudei. Sim, deu para entender os aspectos que nós estamos colocando nesse projeto? Então ele tem currículo, você vai saber o que o seu filho vai estudar durante o tempo de estudo. Nós contamos muito com as pessoas que vão participar desse projeto para que esse currículo se enriqueça. Você vai saber o que ele vai estudar do começo ao fim. Você tem um material didático, que é lógico, nós estamos fazendo aqui como quem inventa um carro. Eu usei essa comparação já outras vezes. O carro ele é inventado com algumas limitações. O que ele tem que fazer? Andar e se locomover. Como hoje a gente tem um aparato tecnológico maior, a gente desenvolve mais rápido as coisas que dão certo. Sim. Bom, então nós estamos lançando aqui o material didático, que ele tem o essencial. Depois nós estamos lançando a metodologia. Qual que é a metodologia para que a pessoa não fale, mas que é? A metodologia é o seguinte, nós vamos conduzir os nossos alunos a estudarem os conteúdos. Por isso o conteúdo ele vai ser apresentado de uma forma que a pessoa aprenda estudando. Então quando o professor nós está escrevendo, ele tem que imaginar que aquilo não vai ser para um outro professor dar aquela aula. Olha a diferença de um material didático que você compra de uma editora aí, que ele é feito para um professor dar a aula. Nós estamos fazendo um material para o aluno estudar. É isso que precisa ficar claro. Sim. Não é também para ele estudar, é para ele estudar. E aí, se é para ele estudar, o pai que tiver tempo e puder estudar, ele pode tirar as dúvidas do filho, se ele souber entender. Se for aplicado numa escola e o professor estudou aquele material e preparou aquele material, então durante o estudo dos alunos ele vai resolvendo as questões, vai verificando o desempenho de cada um e vai resolvendo a questão. Ele vai ter um momento próprio para isso, que a gente chama de aula. Sim. Que é o quê? Fazer entender. A aula serve para isso. A aula, você não ensina uma pessoa, ela não aprende na aula. Pessoal, é tão óbvio isso que você vê que ninguém sabe nada. Por que um aluno alfabetizado não sabe escrever? Porque tentaram ensinar ele na aula. Na aula você não ensina o aluno a escrever. Ele aprende a escrever quando ele estudar o conteúdo escrevendo, realizando o processo pessoalmente, não coletivamente. O estudo ele é algo pessoal. Por isso que é importante a pessoa entender que quando a escola for aplicar esse material, talvez, se ela quiser realmente colher o benefício desse material, ela tenha que entender a metodologia. Porque senão você compra um equipamento sofisticado, com um grande potencial de trabalho, mas você não sabe usar. Ou não consegue extrair o máximo benefício daquele mais ou menos assim, né? Que nem a gente, quando entra, o pessoal empresta aqueles carros modernos pra gente, a gente não sabe ligar o ar, exatamente. A gente não sabe como funciona o câmbio automático, a gente fica perdido. Pegamos um carro emprestado esses dias, exatamente. Eu tava com dó do senhor lá para dirigir o carro. Não sabia nem abrir o tanque de combustível. Isso aqui é um negócio, esse projeto é elevadíssimo. Ele tem, ao contrário do carro, ele tem coisas muito exatas que precisam ser usadas como são, para que elas deem o resultado. Bom, então, tentando esclarecer esse lado, Davi, é isso.
Nós estamos colocando ali o quê? Um conteúdo, um currículo, para a pessoa entender o que o filho dele vai aprender. Sim. Depois eles têm um material didático que tem que conter aquilo que foi proposto. Por isso o pessoal tem que ajudar a gente a ver se a gente está afinado, se o nosso instrumento está afinado, né? Senão a gente tem que afinar, você concorda? Claro. Vocês falaram que tem isso, mas não tá claro. Não, vamos deixar claro. Sim. Né? Por isso eu entendo que são 3 anos para compor o material e o projeto. Mas o que nós estamos fazendo ali? Convocando gente para participar dessa primeira etapa, que é a mais difícil, que é a mais sacrificante, mas também são aquelas pessoas que têm uma graça um pouco mais elevada de compreensão e desejo do bem. Sim. Que Deus sempre concede para alguns isso. Bom, então o que acontece? Chegamos ali no método. Então o método é simples. A pessoa vai estudar. Mas como que vai estudar? Não, nós vamos colocar o tempo que você vai estudar, as horas, como vai ser o local que você vai estudar, como que você faz para não ficar com as dúvidas. Por quê? Porque aí entra... Bom, falei do material didático, certo? Sim. O material didático, ele dá o conteúdo, mas a plataforma que nós vamos lançar, concorda? Ela vai dar o suporte. Mas eu tenho 4 filhos e eu tô com um novo aqui que não me deixa fazer nada. Não tem problema nenhum, a gente vai dar o suporte via plataforma desde o primeiro ano. Nós vamos dar aulas. Você vai ter uma pedagoga do primeiro ano, ou um pedagogo, mas provavelmente vai ser uma pedagoga, que vai dar as aulas daquele conteúdo para a senhora, do como aplicar isso com a criança. E aí a gente vai vendo esse meio de campo, o que a gente consegue dar e o que a mãe vai ter que realmente socorrer se ela quiser fazer um homeschool. Sim. Eu não sei, essa prática ainda de uma plataforma dando aula para a cidade nós não temos ainda. Nós vamos ver o benefício que ela vai causar e as mudanças que nós vamos ter que fazer e as adaptações. Bom, então nós vamos ter essa plataforma. Tirando dúvidas. Então a mãe falou assim, eu tenho que ter um projeto? Não, a gente tem o projeto e a plataforma vai apresentar aquilo que chama de interatividade. A pessoa vai... nós vamos procurar ser bem rápido nas respostas. A gente vai tentar fazer reuniões semanais, mensais, com os pais, avaliações. Por quê? Porque nós temos o projeto, nós não estamos reunindo os pais para ver o que vai fazer. Nós já sabemos o que tem que fazer. O que tem que fazer já foi desenvolvido pelos grandes educadores. Nós estamos retomando. Sim. Não é você que tem uma ideia, nós pegamos. Mas nós precisamos de reunir os pais para tornar isso prático, para tornar isso aplicável. E os pais têm que nos ajudando nesse feedback de ida e volta para que a coisa funcione. Sim. Bom, Davi, eu acho que eu já... Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu coloquei, mas acho que seria isso. O sistema de avaliação eu nem vou entrar muito hoje. Sim. Que é um sistema que a gente chama de verificação. Sim. A gente entra num outro dia, pode ser, porque nós nem fizemos a primeira parte, senão a gente quer fazer tudo de uma vez, não dá. Exatamente. Mas já abri aqui para o pessoal entender, né? Sim. Na verdade, a ideia, né, é exatamente essa, é retomar todos os princípios que deram certo e que são, vamos assim dizer, eficientes no estudo, para que a gente possa fornecer para os filhos, né, para os membros do Instituto, aqueles colaboradores que adquirem o material, que fazem parte dessa proposta, que tomam essa proposta como algo exemplar para as próprias vidas, né, para que tenha ganhos frutíferos, assim, vamos assim dizer. Eu também gosto de fazer pesquisas e as últimas que eu tenho feito, então nós temos visitado algumas famílias que fazem homeschooling, que estudam com filhos brilhantes, vamos assim dizer, né? E inclusive um dos meninos que é filho de uma professora do Instituto, eu conversando esses dias com ele chegou para mim e disse assim, você sabia que eu já li, ele tem 8 anos de idade, né? Você sabia que eu já li O Senhor dos Anéis? Eu falei, nossa, já leu O Senhor dos Anéis? Ele falou, 3 vezes. Eu falei, nossa, que beleza. O bem que é feito para uma criança ao estudar, é bem isso que o senhor diz, ao estudar, ele ilumina toda a criança, ilumina toda a casa e ilumina até pessoas ao qual ele tem contato. Nós também
semana retrasada, fomos para uma cidade e os meninos nos apresentaram a biblioteca deles, os livros que eles tinham lido. Um deles dizia assim: no ano passado, retrasado, não me lembro, mas eu li mais de 10.000 páginas. Eu falei, nossa senhora, isso é uma grande graça de Deus. É um bem que é feito na vida de uma criança que extrapola para toda a família e torna possível aquilo que nós colocamos na nossa apostila, né? Formar pessoas capazes de liderar. Basicamente, como nosso Senhor Jesus Cristo fez. Fez homens, transformou a vida destes homens, tornou-os discípulos primeiro, para que eles fossem formadores de novos discípulos. E assim a igreja se fez nestes 2.000 anos de tradição, ao qual ela foi formando, né? Estes homens, mulheres foram formando homens dignos diante de Deus para tornar esse mundo um mundo mais vívido, mais claro, né? A educação ela tem que ter esse mesmo propósito. Ela tem que deixar as pessoas reluzindo esta luz que a própria educação tem que propor. Infelizmente hoje, né, retomo isso, infelizmente hoje a educação ela obscurece a pessoa.